Melhor coisa para você pegar, tomar posse da vida, é você saber como conduzir-se na vida. Então, hoje à noite, nós vamos ministrar uma palavra muito interessante, que tem como tema a ação e a força do exemplo. Diga comigo, a ação e a força do exemplo. Eu nunca esqueci de uma frase que ficou no meu coração marcado como tema: ensine-os dando exemplo. Claro que isso é uma filosofia humana, são frases e efeitos criadas muitas vezes no popular. Mas existe um texto bíblico que fala sobre isso. Existe um texto da palavra de Deus que fala sobre você ensinar com o seu exemplo. Diga ao seu vizinho: você sabia que existe na Bíblia ensinar com o seu exemplo? Amém ou não amém, amados? E amados, a Bíblia fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, pois quando crescer não vai se desviar dele. Sabe o que Deus está falando aí? Existe uma responsabilidade no ensino do líder da casa, do macho. Pegar no pé dos machos dessa igreja. Você macho, preste atenção hoje. Hoje eu não vou alisar a sua cabeça, não. Eu não quero que ninguém saia, nem um obreiro saia dentro dessa igreja agora. Ninguém invente de sair daqui de dentro. Principalmente os obreiros que estão gostando muito de passear. Eu estou logo pegando do seu pé de agora. Queridos, no começo do ministério, existia uma pessoa no ministério dessa igreja, que essa pessoa, ela nos ajudou muito no início. E essa pessoa, de repente, ela começou a tomar uma outra direção depois, mais ou menos de um ano que ela estava conosco. Se converteu o esposo, que vivia na cachaça, num desmantelo total. O filho, que vivia nas drogas, se converteu. A nora se converteu. A família se converteu. A filha se converteu. Irmãos, tornou-se uma família maravilhosa. Eu vi isso acontecer no início do nosso ministério. E essa pessoa, vendo tudo em ordem na casa dela, o marido vinha, me ajudava, ajeitava totalmente o local da igreja, do início. E olha, era uma coisa maravilhosa assim, eu vi Deus agindo e abençoando aquela família. Só que de repente, surgiu, não tem aqueles irmãos que gostam muito de ensinar doutrinas novas? Ventos de doutrinas diferentes. Surgiu uma doutrina diferente numa certa igreja que chegou em Caruaru, e aquela pessoa achou que agora eu encontrei a igreja ideal. Lembre-se de um detalhe: como pai, Deus colocou você como líder do seu lar. Como mãe, Deus colocou você como líder do seu lar. Mas como pai, como macho da sua casa, é até uma palavra meio... Mas você precisa entender que você tem que ser o macho que veste a calça e tem que honrar a calça que veste, na responsabilidade da sua família, você sendo exemplo e sendo liderança na sua casa. Não ser um banana que muitas vezes é levado por qualquer ideia de alguém. E sabe quem foi levado por outra ideia? Em vez da mulher, do homem, foi a mulher. E eu sei que o culto começava num horário, e de repente, cadê a irmã? O marido chegava e dizia para mim: foi-se embora para o culto de tal lugar. Aí eu: como é, irmão? Depois que vocês viram tudo que aconteceu, essa irmã viu tudo que aconteceu na família. Porque não é assim? Pastores tiram
carrapichos, pastores tiram pulgas, pastores tiram, me desculpa a expressão, deixa para lá. E aí depois a pessoa, como ingrato e ingrata que é, muitas vezes dá as costas. Não é seu caso não. Mas pastor, mas por que o senhor está pregando isso? Porque eu estou vacinando você. Porque eu sei que Satanás, ele sabe trabalhar muito bem, e o diabo não vai botar para você um centro de macumba para você participar, não. Ele vai botar outra igreja para você participar. O diabo vai botar outro irmãozinho que chega na sua casa e vamos, olha, vai ser um trabalho maravilhoso, vai ser uma coisa nova, não vai atrapalhar os cultos da sua casa, e você daqui a pouco começa a entrar por qualquer evento de doutrina. E essa irmã, foi isso que aconteceu. Aquela irmã, ela começou indo, e aí eu disse: Senhor, eu não quero que meu coração fique cheio de amargura com essa irmã, e eu não vou deixar, porque irmão, você pode olhar para mim, olha, eu vou dizer uma coisa para você, se tem uma coisa que eu me domino, eu entro dentro de mim e digo: não, amargura não, raiva não, eu posso sentir até um pouco na pele, na minha carne, um impacto, mas daqui a pouco eu digo: basta. E aí aquele homem, a gente tirou o trabalho dali, e antes de tirar o trabalho, eu me lembro como hoje, eu estava preparando, amados, caixa de som, as coisas para levar, que era um sufoco, e a gente levava para aquele lugar e estava lá. Aí um dia Deus me disse: diga a minha serva. Irmãos, que Deus me mate agora nesse altar, se eu não ouvir isso. Diga a ela que a família dela vai ser destruída, os filhos vão se desviar, morte vai acontecer na família, se ela sair da posição que eu coloquei ela, porque eu coloquei ela aqui, com você, com todos, como coluna nesse ministério. Quando a gente ministra um negócio desse, o que é que dá para entender? A mentalidade de gente que não é espiritual diz assim: opressão, manipulação. Não foi, amados. Vou te provar que não foi. Irmãos, foi difícil eu chegar para aquela mulher e dizer isso, mas eu fui a ela. Eu disse: irmã, Deus me deu um recado tão triste para a senhora. Não foi no dia do culto, não. Eu fui um outro dia lá. Peguei aquilo ali, eu digo, eu não vou. Era naquele dia para dizer, eu disse: eu vou deixar para dizer depois, Senhor. O Senhor disse, eu sei que eu não encontro ela lá, mas por coincidência, ela estava no culto, naquele dia, que ela não estava ficando mais no culto, e ela ia para uma tal de uma igreja, da revelação, da palavra, e aquela história do gramado verde. Aí, eu disse: eu vou vir aqui segunda-feira. E eu fui na outra semana lá. Diga, pastor. Eu disse: olha, Deus me falou que vai acontecer tragédia na sua família. Filho seu vai acontecer coisas ruins, até morte vai acontecer. A senhora vai perder sua família. Quando eu comecei dizendo isso, ela encheu os olhos de lágrimas. Ela disse: eu já sofri tanto. Será que Deus vai fazer isso comigo? Só porque eu estou com um outro projeto no meu coração. Eu disse: amada, nem sempre o projeto do coração do homem é o projeto de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor. E a Bíblia diz assim, que sem conselho o povo perece. E eu disse: irmã, acate o conselho de Deus para a sua vida. Seus filhos já não estão mais vindo nos cultos, era só no sábado. Sua filha também. Seu marido disse que está já jogando tudo para cima. Mas ela foi o quê? Dura. Ela não abriu e disse: não, vou continuar indo para aquela igreja. E eu não tive dúvida. A gente juntou tudo e voamos para cá. Acabou.
ela veio a alguns cultos, e aí você sabe a história, some, essas pessoas somem. Pouco tempo, chegou desesperada aqui: pastor, mataram meu filho. E eu olhei para ela assim, eu disse: mas a senhora sabia dessa história já. Mas antes de matar o filho, esse menino estava firme na igreja. Esse menino não estava faltando aos cultos. Ele conversava comigo, irmãos. Ele dizia: pastor, eu estou livre das drogas. Eu estou vencendo isso, porque o senhor sabe que a gente só vence realmente total quando a gente tem já uns anos aí para frente, sem ter nenhum contato com essas coisas. Eu disse: meu filho, seguro, firme, menino novo. E foi esse rapaz que não foi mais para os cultos, se desviou, foram se desviando, Nora se desviou, todo mundo foi se desviando, sumiu todo mundo, ninguém mais aparecia nessa igreja. Aí foi quando ela veio depois, assassinaram o filho dela. Olha para mim, amado. A gente não precisa padecer com os nossos próprios erros. Nós precisamos aprender com o exemplo de outras pessoas. Por que deu errado para fulano? Porque fulano saiu do propósito. Quando eu digo para você: não me convide um membro de outra igreja para fazer uma visita sequer nessa igreja, eu estou sendo bíblico. Porque a Bíblia diz: não deixe a tua congregação como é costume de alguns. Porque um dia que você tira alguém de outra igreja para cá, você estará influenciando malignamente aquela pessoa para ela começar a perder a visão de onde ela está tão bem doutrinada, tão bem ajudada. Muitas vezes por um pastor que chorou com ela, que tirou os carrapichos, como aconteceu comigo e que tem acontecido. Muitas vezes é um pastor que tem dado a vida, que muitas vezes ele tira do bolso, como aconteceu comigo, e já muitas vezes tem acontecido que eu tiro do bolso da minha casa, da minha feira, para ajudar o fulano de tal. E muitas vezes é o fulano que dá as costas. E muitas vezes é uma pessoa dessa que você tira ela da igreja dela. E nós temos que ter essa maturidade, amados. Nós temos que ter essa maturidade. A gente não pode ficar brincando de ser crente. Isso não é pregado nas igrejas, não. Sabe o que as igrejas pregam por aí? Nós vamos ter uma campanha: traga o máximo de pessoas que você puder. Aqueles irmãozinhos que não tem culto na igreja deles, traga para cá no dia que não tem culto, que não vai atrapalhar lá não. Não, irmãos, eu não digo isso não. Traga o ímpio, traga o pecador, vá atrás daquele que está com a vida lascada, com a vida arrasada, no pecado, com a vida destruída, aquele que está com um lar, uma família sendo destruída, aquele que está doente, aquele que está com a vida derrotada. Vá atrás desse. Que negócio é esse de igreja que vive pescando em aquário dos outros? Crente que não tem compromisso com Deus, porque quando o crente não tem compromisso de ganhar almas, ele procura pescar ovelhas de outros ministérios. E eu quero que você aprenda nesta noite que você não deve fazer isso, e nem tampouco misture os vinhos. Ou você é da igreja da alegria, ou você é da igreja que você está indo para lá. Fique lá de vez. Nós temos que ter essa maturidade, amados. Aí fica essa brincadeira de não levar nada a sério. Aí detalhe: o marido, tempos depois eu encontrei. E aí, seu fulano, como é que o senhor está? Estou bem, meu irmão. Feliz da vida. E dona fulana? O senhor não soube não? Já estou casado, pastor. Arrumei uma morena bonita, me mostrou a foto. Realmente a mulher era bonita mesmo. Eu digo: meu Deus, tudo, diga comigo, tudo aconteceu. Vocês estão entendendo? Amados, lembre-se de uma coisa: você tem pastor para edificar você. Você tem pastor para edificar, para cuidar de você. Quando uma ovelha está revoltada com o pastor, é porque essa ovelha não reconhece pai. Essa ovelha é uma ovelha coração duro. Essa é uma ovelha magoada, rancorosa, que guarda a mágoa dos
pais, de alguém lá dos antepassados e não respeita a liderança. E sabe, meus queridos, digo uma coisa para você: a ação é a força do exemplo. Quando você deixa seu filho vir sozinho para a igreja, você fica em casa, você que está online, se você tem um motivo, amém. Mas ficar em casa e deixar os filhos vindo para a igreja é outra coisa terrível. Eu não esperei ministrar isso hoje à noite, mas algo me fez trazer isso. Porque tem muita gente que acha que ensinar é mandar, vai e faz. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu. É isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos ensinar com o nosso exemplo, irmão. Seu discípulo vai estar aonde você está. Quando você é uma pessoa que não tem compromisso com o ministério, seu discípulo não vai ter compromisso com o ministério também. Vocês estão entendendo? Então eu quero que você entenda que é desse jeito, amados. A Bíblia fala que eu e você, nós somos exemplo dos fiéis. E aí, eu estava vendo uma coisa muito interessante, quando o Senhor fala na palavra dele, que a criança, Provérbios 22:6, ela tem que ser ensinada no caminho em que deve andar. Se o pai não tem moral, não tem punho de liderança, não tem, sabe, pegada de líder, precisa aprender a ser líder nesse ministério. Porque se tem uma coisa que eu, graças a Deus, tenho, eu consigo passar para aqueles que me escutam. Não é para aqueles que estão aqui e assistem mensagem aí, por aí, cochila, né? E depois não estou falando, entendeu como é? Aquela pessoa que de repente não está nem aí, porque tem gente que, né, tem gente que cochila acordado olhando para mim. Cochila como pastor? Está assim olhando para mim, mas a palavra está entrando no ouvido, está saindo no outro. Por quê? Porque não está praticando em casa. E é horrível quando alguém da sua vizinhança chega para mim e faz: pastor, o senhor fala lá na sua igreja sobre família? Mas por que você está me perguntando isso? Porque, sinceramente, pastor, esse seu membro da sua igreja é uma vergonha aqui. Quando ele abre a boca aqui, ele sai escandalizando todo mundo. Sabe quantos querem ir para a sua igreja? Pelo exemplo dele, nenhum. Aí eu digo, são esses que estão com os olhos arregalados, abuticados, como diz no dito popular, mas estão dormindo, estão cochilando na igreja. A Bíblia diz: vede como ouvis. Você só vai ser edificado se você ouvir, mas ouvir e praticar. Ouvir e praticar. E às vezes eu vejo pessoas que chegam para mim: mas pastor, sabe o que é? Eu não tinha ninguém para convidar, e eu convidei um irmãozinho, e ele veio, e eu trouxe aqui o irmãozinho para me apresentar. E eu, humildemente, graças e paz, meu irmão, prazer lhe conhecer, e amém. Aí eu olho para a cara do irmãozinho e digo: está cochilando nos cultos, escuta, mas a Bíblia diz: vede como ouvis. Ele não está ouvindo, porque não está colocado em prática. Ele não tem buscado viver a verdade da palavra, que é ouvir a voz profética e colocar em prática. Amados, abre lá em Efésios capítulo 4, por gentileza, para você entender porque Deus está falando dessa forma conosco. Deus quer um povo maduro, irmão. Para de ser criança. Diga ao seu vizinho: não seja criança. Amém? Não seja o quê? Efésios capítulo 4. Abra a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. E preste bem atenção no que o Senhor está falando aqui. Você olha para mim e me tem como um exemplo, sim ou não? Apesar que eu tenho muitas falhas, mas outras pessoas irão olhar para você e ter você como exemplo. E se você não tem sido exemplo, meu Deus, dentro de casa,
no seu oikós, na sua rede de relacionamento, pessoas olham e dizem, meu Deus. O exemplo, irmãos, no testemunho, o exemplo em você ouvir o que está aqui pregado nesse altar e você botar em prática, e seus filhos dizem assim, meu pai põe em prática o que ele tem escutado, meu pai tem ouvido que o pastor tem pregado, Efésios 4, versículo 14, que diz assim, que eu não devo me envolver com todo vento de doutrina, deixar a minha congregação, me envolver com outras visões. Meu pai tem ouvido que não deixa a congregação, não deixa de congregar, e ele tem sido um homem tão fiel a Deus. É tão bom quando a gente tem um pai que é assim. Olha para cá, eu vou falar pela minha família. O meu pai era um homem muito, eu estou nessa igreja e eu não vou sair daqui. A minha mãe gostava de dar uns pulinhos. Pastor, não fala a sua mãe que ela já faleceu. Posso falar. Como exemplo eu posso falar sim. Quando nós moramos em São Paulo, a minha mãe participava de um culto de não sei o que aqui. Aí daqui a pouco tinha umas irmãs que chamavam para não sei o que acolá. Daqui a pouco tinha outra irmã da igreja do Hoje Solo, não sei aonde, lá na serra, não sei de que, chamaram para uma vigília, não sei de que vai ser fogo, vai cair fogo. Jesus vai descer sem paraquedas. Pode ir lá que você vai ver isso. E aí mamãe levava a reca de menino, e aí eu ia, eu sempre caladinho, eu sempre estava, minha mãe estava, vamos. E eu me lembro como hoje, que o meu pai estava firme com a gente numa congregação, papai, não faltava nenhum culto. Os mais antigos aqui sabem, meu pai era o primeiro a chegar nessa igreja. Se brincar, se eu entregar essa chave dessa igreja, papai estava aqui de 5:30 da tarde aqui já, balançando as pernas ali atrás e esperando os irmãos chegar. Mas era um homem comprometido. Eu sempre digo para os meus irmãos, às vezes para meus filhos, eu disse, eu nunca me acordei de manhã para encontrar meu pai dormindo. Nunca. Cara, nunca vi um homem tão comprometido daquele jeito. Podia ter seus lados negativos, mas um homem comprometido com o trabalho, com aquilo que ele falava, com a congregação, era motivado na congregação. Mas o que aconteceu? Minha mãe foi para ali, vai ter um culto de céu, vamos, papai. Olha, eu não gosto desse negócio, está misturando. Poxa, o cara tinha se convertido, em vez da mulher firmasse, vai para um canto aqui, aí eu vi ele dizendo, eu vou dizer uma coisa, se for para estar hoje numa igreja, amanhã em outra, depois não sei onde, eu não vou mais para nenhum canto, eu vou ficar em casa. E eu sabia que se ele ficasse em casa, eu sei para onde ele ia, que meu pai era bonitão, garanhão, boa pinta, e muito, quase que eu dizia. Resumindo, meu pai se desviou por isso. Minhas irmãs, tudinho se desviaram. A família virou um inferno. Quem não se congrega, irmãos, quem não se congrega, qualquer caminho vai levar você à direção que você quer chegar, que é o sinal de destruição. E eu vi isso acontecer. Sabe quem ganhou meu pai no final do tempo? Papai se desviou, 30 anos desviados, 30 anos. Eu lutei, minha esposa, muito forte. Eu sei o que é ganhar uma alma difícil, dura, um homem que conhecia muita Bíblia e endurecido, sabe, com a letra. Mas eu ganhei ele para Jesus, ele se voltou para Jesus. Ele foi exemplo, amado. Eu vi meu pai dando exemplo a tanta gente. Eu quero dizer para você uma coisa, quando você se desleixa um pouquinho, é só isso que o diabo quer fazer, pegar você naquele desleixo. Preste atenção no que diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, diga pastores e mestres. Quem foi que concedeu isso? Eu vejo um bando de endemoniado pregando na internet que onde Deus não levantou pastores, não existe apóstolos, não existe profetas,
Não existe mestres. Eles procuram, olha, visão em tudo quanto é canto, só para distorcer aquilo que Deus queria fazer, distorcer e tirar o povo da verdade. Vivem tão ocupados com isso, que criticam tanto, que eu vou dizer uma coisa para você: se eu não fosse um crente, eu não ouviria um evangélico de jeito nenhum. Como assim, pastor? Porque é guerra, nojo. Você escuta no YouTube, é o que tua igreja não guarda o sábado, a minha guarda, e a gente vai para o céu porque a gente guarda o sábado. Aí a outra, a tua igreja fala em línguas, a minha não fala, porque língua, eu vi o cara dizer língua, um pastor dizer assim: língua é de Satanás, línguas é do diabo. Eu já preguei numa igreja sobre cura divina, inclusive Deus curou pessoas lá, e o pastor disse: esse negócio de cura muitas vezes é um espírito de Satanás que usa o cara para curar. Vocês estão vendo? E você, meu irmão, minha irmã, precisa entender que quando você segue qualquer vento de doutrina, você vai carregar alguém da sua linhagem para cair, viu? E ai daquele que fizer cair um dos meus pequeninos. Principalmente você como pai, você como líder da casa, que eu acho que você é macho e você deve honrar as calças que você veste, e seja líder da sua casa, seja homem da sua família, faça como meu pai fez. Se você não quer estar mais aqui, diga assim: eu não quero mais, feito meu pai disse, não vou para nenhum canto mais, Nessi. Olhou para minha mãe e disse: eu não vou para nenhuma igreja mais a partir de hoje. Virou a cabeça, a mamãe viu o diabo a vida toda. Não sei como eu não matei meu pai, porque Satanás se apossou daquele lado, daquela família, e acabou com a família da gente. Por quê? Porque a falta de sabedoria. Até eu entendo, ela não ouviu o que você está ouvindo agora. Você é crítico de carteirinha do YouTube, estou um pouco me lixando com aquilo que você, ouvindo essa palavra, pode me criticar. Estou nem aí. Estou aqui cuidando de um povo que Deus colocou na minha responsabilidade. E sabe o que é que eu vejo, amados? Quando Deus, Ele concedeu, olhe para a sua Bíblia de novo, por gentileza, Efésios 4:11. Ele concedeu uns para pastores. Quem é pastor? Aquele que cuida das ovelhas, aquele que edifica. Olha o que vai dizer o versículo 12: com vista, ele escolheu esses homens, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha para mim, para que foi que Deus levantou pastores? Para edificar o povo de Deus, o corpo de Cristo. Você não me vê chegando aqui nesse altar com conversinha vazia, sem Bíblia, contando historinha, porque isso existe em muitos lugares. Porque eu já participei de igrejas em que a história de um culto era contada no outro culto, depois contada em outro culto, de outro. O cara só mudava o contexto, mas as coisas não mudavam, não tinha novidade, não tinha ensino. Eu estou te ensinando aqui, amado, que a sua ação, ela é a força do exemplo. Você, como um homem, na sua família, na sua casa, que não é líder, você está levando um bando de banana, ensinando a seus filhos a serem uns bananas. Mas graças a Deus que eles têm pastor aqui nessa igreja para ensinar eles a serem macho e ter compromisso e saber o que é ser líder de verdade. Porque são poucas as igrejas que falam um negócio como eu estou falando aqui. Porque eu não tenho medo de perder membro, irmãos. Sabe por quê? Porque o meu salário vem de Deus. Quando eu vejo um membro dessa igreja cheio de direito para o meu lado, querendo determinar, como eu vi há algum tempo atrás, pastor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Quem é o pastor da igreja? É o Senhor. Então, meu irmão, se meta na sua vida, se meta na sua vida. Você não sabe o que é pastorear uma igreja, não. Eu não tenho que copiar a visão de fulano e ciclano, eu tenho que fazer aquilo que o Pai me manda fazer aqui nesse ministério.
Ou você é liderança, e liderança não é eu querer ser o dono da verdade, porque eu escuto a opinião de um e de outro, mas quando eu vejo um carinha querendo se meter a besta para o meu lado, porque ele achava que estava sendo o maior dizimista do ministério, eu digo, aqui não, velho, entendeu? Meu filho cresceu, está maior do que eu, mas eu sempre digo, quando eu gritar e você não me ouvir, eu vou subir numa cadeira, mas eu vou subir com um porreto na mão para você me ouvir. E você vai me escutar. E aí tem cara porque se sente um pouco maior do que os outros, do que as outras pessoas, e porque dão um dízimo maior no ministério, e porque para um carrão bonito lá do outro lado da rua, e que chega, sabe, vai querer fazer o quê? Vai querer mandar onde não manda? Vai querer ser pastor onde Deus nunca chamou para ser pastor? A igreja precisa entender isso, amados. Deus nos chamou, Deus me colocou aqui. Eu já passei 21 anos, vai entrar para 22 agora. 22 anos de ministério, não é 22 dias, não é 22 meses, não. Não são 2 anos e 2 meses, não. E eu sei o que é isso. Já passou muita gente boa, gente que subiu, gente que desceu de vez, gente que está indo bem, gente que está com a visão, que não perdeu a visão, porque está ouvindo seus pastores. Eu sou um pastor que brinco, resenho. Quando eu estou com os meninos, eu viro um moleque. A gente fica tudo na brincadeira. Mas quando eu sou de levar no sério, fala baixo, sai de baixo. Se é para falar a verdade, a gente tem que falar o quê? A verdade. Mas a gente vai terminar. Calma. Então os pastores, versículo 12, foram levantados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele diz, toda a igreja, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, que é a maturidade, ensinado por esses pastores, que tem que ter responsabilidade, que tem que ter compromisso de ler Bíblia, que tem que ter compromisso de aprender, que tem que ter compromisso de estudar, que tem que ter compromisso de avançar, que tem que ter compromisso de acompanhar o crescimento da ciência e etc, etc, para levar às pessoas o que elas precisam entender na questão do contexto da história de hoje. Aí ele diz, com vista à varonilidade, à maturidade, à medida de estatura, da plenitude de quem? De Cristo. Agora, olha para o versículo 14. Você que gosta de passear, você que gosta de chamar muitas vezes alguém de outra igreja para essa igreja, você que muitas vezes não tem compromisso com sua família, porque quando você é uma pessoa que não tem compromisso com a sua família, meu irmão, você é uma pessoa que não está nem aí para nada. Uma hora você está aqui, uma hora você está lá na igreja do Caicai, daqui a pouco você está na igreja do não sei o quê. Sempre você vai estar envolvido com alguém. Mas deixa Deus falar, não sou eu. Eu sou porta-voz, com a Bíblia falando para você. Efésios 4,14. Depois que diz que ele levantou pastores para edificar o corpo de Cristo, olha o que é que ele diz: para que não mais sejamos como quem? Meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Por todo o vento de quê? Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é ele? Agora deixa eu abrir um deixa aqui agora. Hebreus 10, 25. Vamos ler o que é que tem lá, quem tem lá, e segura aí, deixa marcado aí, Efésios 4. Mas vamos ver, o que tem marcado, o que é que tem aqui, o que é que tem aqui no livro de Hebreus, para a gente pegar aqui, bem direitinho, uma coisa que o Senhor estava me falando aqui. Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de quem? De alguns.
Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando ele diz não deixamos de congregar-nos, você acha que Deus estava falando o quê? Ele estava falando o seguinte: sua congregação é onde você está recebendo a doutrina, a visão da palavra. Se está coerente com a palavra, fica nela. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você for estudar, meu irmão, predestinação, arminianismo e calvinismo, quem lembra desses ensinos que eu já dei aqui? A Bíblia tem assim um leque enorme. Uma vez salvo, salvo para sempre. A Bíblia tem um leque aberto. Uma vez se perde para sempre. Você vai ver na Bíblia ensinando segurança da salvação, que você não vai perder a sua salvação. Inclusive eu vejo pregadores dizendo assim: mesmo que você esteja num motel com uma mulher, se você foi salvo, é salvo para sempre. Se você morrer ali, você vai ser salvo. Espera aí, só se for a sua mulher, a mulher do cara mesmo, legítima, casada, aliançada com o cara. Aí eu acredito. Mas ele quis dizer com uma prostituta. Porque você uma vez selado, está selado para sempre. Aí vem a doutrina da segurança da salvação, que você não perde a salvação de jeito nenhum. Eu já ensinei isso aqui. Quem lembra? Mas eu também te ensinei essas verdades, que você deve ter muito cuidado, e em caso de dúvida, não ultrapasse o quê? A velocidade. E o que é a velocidade? A velocidade é você entender algumas coisinhas que a Bíblia fala. Aqueles que saem da vontade de Deus, que a Bíblia diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, fazendo a vontade da carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo mortificados os feitos da carne, do corpo, certamente vivereis. O que é que ele está dizendo? Está dizendo assim: se você se envolver com o pecado, você vai morrer. E que morte é essa? Morreu, o carro abriu ele no meio e ele foi embora para o céu. Estava com uma prostituta, pastor. Morreu, foi uma virada no carro, estava com uma prostituta, mas ele morreu, ele foi para o céu. Ele viveu. Conversa, irmão. A Bíblia está dizendo aqui: se andar na carne, se voltar para a carne, vai morrer. E essa morte é uma morte espiritual. Aí tem o leque aberto, doutrina da salvação, salvo para sempre. Doutrina da perca da salvação. Tem tudo isso na Bíblia. E existem igrejas que defendem isso. Irmão, sabe o que eu digo para você? Aquele que está de pé, cuide que não. Se a Bíblia está dizendo cuide que não cai, está dizendo quem cai vai ter prejuízo. Mas tem muita gente: ai, que doutrina nova. Uma vez uma pessoa aqui na igreja disse: pastor, eu estou abismado porque eu escutei sobre isso. Tudo bem, a pessoa nunca tinha escutado aqui na igreja pregando sobre isso. Eu disse: é assim mesmo, deixa eu te explicar. Fui explicar e disse: meu Deus, pastor, misericórdia. Quer dizer, o cara vai para o inferno pensando que vai para o céu. Aí veio o outro dos 144 mil. Eu tinha um primo que ele era donzelo. Depois você pergunta aí o que é. E ele dizia: eu vou fazer parte dos 144 mil. Eu dizia: por quê? Porque eu sou donzelo. Eu digo: é mesmo. Eu também sou. E eu tirava onda, brincava com ele, irmãos. Tem essa visão. Quem quer? Tem o arrebatamento, a igreja vai passar pelo sofrimento, a igreja vai se ferrar todinha, a igreja vai ser perseguida, vão cortar a gente no meio, vão matar a gente antes do arrebatamento, a igreja vai entrar nesse barco. Mas tem a outra que eu creio: Deus não nos criou para o dia da ira, irmãos. Deus nos criou para sermos arrebatados antes. Mas tem um bocado de linha doutrinária da escatologia que você nem imagina. Aí vem
o outro, se tu não guardar o sábado, aí o bicho vai pegar para tu. Olha, porque o sábado, uma vez um irmão lá da igreja batista, saiu da igreja batista, ele disse, eu encontrei a verdade, irmãos. Eu estava estudando com, você sabe, os hereges, e que mostra que o sábado é o dia que nós temos separado para... Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês. Se eu pudesse, e se você quisesse, a gente passava o sábado todinho aqui adorando ao Senhor. Fazia um café da manhã aqui, um almoço muito gostoso, né? Um lanche de tarde, aquela pizzazinha mais ou menos, mole, né? Dura não. E aí à noite um jantar, o sábado todinho, terminou o sábado, vamos para casa. É pecado sábado? É pecado guardar o sábado? Não. Pecado é fazer do sábado um trampolim, ou seja, uma muleta para sair atraindo um bando de otário e besta que acha que é essa a doutrina que vai te salvar. O teu sábado é Cristo, teu descanso é Cristo, quem te salvou foi Cristo. Teu dia de adorar é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque não adianta eu guardar o sábado e no domingo eu estar aí fazendo isso e aquilo que não presta. Uma vez um desses sabatistas perguntou para mim, você guarda o sábado? Eu digo, você guarda seus olhos? Porque tinha passado bem na frente da gente uma mulher chamando muita atenção. E ele ficou assim, ó. Eu digo, e aí, irmão? Se eu não guardo o sábado, tu precisa guardar os olhos. Porque pelo menos eu guardei meus olhos. Mas tu ficasse assim, ó. Olhar, ver. Viu? Tudo bem. Eu não posso impedir de ver se passa alguém que chama atenção. Mas a segunda olhar, aí meu filho. Mas o sábado, eu digo, homem, pega teu sábado e engole ele. E eu quero dizer para você, meu amado, prossiga, siga aquilo que Deus tem entregue você de saltar. Se você tivesse tempo e quisesse, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e eu teria 2 cultos todos os dias, e eu pregaria 2 cultos todos os dias, ensinando a você Bíblia de A a Z, porque eu tenho capacidade para isso. Amém ou não amém? Mas tem gente que, minha igreja só tem 2 cultos, reúne essa galera para tu ver se a gente não tem doutrina de segunda a segunda, e 2 cultos se você tiver tempo, um de 5 às 7 da manhã, porque você vai trabalhar de 7 para frente, e o outro à noite, de 7 às 10 da noite, um cultozinho de 3 horas, para a gente estudar a Bíblia com força aqui. Mas a gente não tem tempo, irmãos. O tempinho que a gente tem é um tempo desse, ó. Pronto, acabou o tempo. E tudo que eu estou falando aqui para você, é para você entender que você não tem que se misturar. Diga ao seu vizinho, não mistura os vinhos não, irmão. Para de misturar vinho, amado. Hoje eu estava estudando o livro de Lucas, capítulo 5, eu venho na questão do vinho. Não se põe odre novo, não se põe vinho novo em odre velho. Amém ou não amém? Aí eu estava vendo uma coisa que diz assim, eu achei muito interessante isso, que eu vi isso aqui, eu disse, meu Deus, isso aqui é muito top. Isso aqui é a cara da igreja, é a cara da igreja do Senhor. Diz assim, Lucas capítulo 5. Aleluia. Diga, Deus é muito bom. Deus é bom demais. Eu me perdi aqui, foi, pastor? Foi, mas eu acho. Eu estava vendo aqui na palavra uma coisa que me chamou a atenção. Vem a questão, a cura do leproso. Amém. A cura do paralítico. Aleluia. Os caras cheios de fé introduziram o paralítico por cima do telhado.
E aí, vem os fariseus críticos, porque Jesus curou, viveu, se envolveu naquela cura ali. Mas deixa eu ver aqui, onde foi? Eu ver. Finalzinho, pastor. É verdade. Versículo 33. Não. Versículo 36. Também lhes disse. Todo mundo achou? Lucas 5, 36. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira pedaço de vestes nova. É porque eu estava lendo na Bíblia Nova, na NVI, a outra Bibliona, eu estou com a Bíblia velha, por isso que me enrolei todinho aqui também. Também lhe disse uma parábola: ninguém põe pedaço de veste nova e o põe em vestes velhas. Pois ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha. Presta atenção. Pois que rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Meu Deus. Pois que o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz que o velho é o quê? Excelente. É essa parte que eu peguei aqui, porque o velho é excelente. Deixa eu ver aqui na NVI, no meu celularzinho, que eu estava lendo, não, já está marcado, já está aberto aqui. Eu estava vendo hoje de manhã. E aí eu vi isso aqui, esse último versículo que diz aqui: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Aí eu fiquei, a igreja prega sobre o vinho novo, nós queremos um vinho novo, nós queremos um vinho novo, mas a Bíblia diz que o vinho velho é o quê? Como é que a gente explica isso? O novo você recebe, o novo é o que você recebe aqui, ó. E você vai bebendo esse vinho novo, vai se enchendo desse vinho novo. Foi o que Deus falou comigo hoje de manhã. E eu disse: Senhor, e esse vinho velho que é melhor? Ele disse: o vinho velho são as experiências que você pegou nos ensinamentos da minha palavra, pegou nos ensinamentos do altar, pegou dos ensinamentos e colocou em prática. Esse vinho velho que é gostoso é a experiência que você tem por aquilo que você já ouviu tanto ser pregado na igreja, você aprendeu, colocou em prática e vai viver uma vida boa, e é uma vida bem melhor do que uma vida de quem está começando, sim ou não? Aí o Senhor dizendo para mim, disse: assim é aqueles que vivem envolvidos com a minha palavra e tem firmeza nela, sabe o que quer, recebe do altar. Tem pastores que cuidam e diz assim: eu vou ouvir o meu líder, eu vou dar ouvido, eu vou estar envolvido com a minha igreja, eu não vou deixar minha igreja de forma alguma, eu não vou estar envolvido com todo vento de doutrina, porque tem muito vinho novo chegando aí na tua vida, que está vindo de muitos lugares, como chegou na vida daquela irmã, e a vida daquela irmã se desgraçou, ela perdeu família, perdeu foi tudo, sabe por quê? Tem muita gente atrás de vinho novo todo dia. Mas pastor, esse vinho, o vinho novo que eu quero dizer é aquele vinho em que você sabe, em que tem gente que aprende sobre dízimos e ofertas e tal, daqui a pouco diz: deixa eu ouvir, acho que esse cara é muito mais experiente que o meu pastor. Aí tem um, meu amigo, que se veste uma característica que parece que o cara desgraçado, não cuida de ovelhas, não cuida de ninguém. Ele é um endemoniado que, se ele puder tirar da igreja, ele vai tirar, ele vai fazer igual ele é, um desigrejado que vai desigrejar muita gente,
que vai levar muita gente para uma tal de liberdade que eu vejo lá escrito. Eu vejo os comentários desse bando de ovelha tonta, dessas baratas tontas. Eu agora entendi, agora eu estou livre. Está livre? Eu quero ver uma pessoa, amado, que dá as costas para o reino de Deus, que dá as costas para a congregação, que não tem respeito à liderança, que não considera pastor, que não considera, sabe, pai espiritual. Eu quero ver uma pessoa dessa livre, eu quero ver uma pessoa dessa feliz, eu quero ver uma pessoa dessa dar certo, porque nós precisamos de liderança, nós precisamos de cobertura, nós precisamos de pastores. O Senhor levantou pastores para cuidar, mas a igreja precisa ter essa maturidade. Eu estou te ensinando hoje em você congregar e não deixar a tua congregação como é costume de alguns. Eu estou te ensinando hoje você ser exemplo da tua família. Estou falando para os homens dessa igreja, mas falo para as mulheres também, porque muitas vezes são as mulheres o homem da casa, porque muitas vezes o homem da casa não honra a calça que veste. Tem que ser a irmã para dizer assim: vamos, meus filhos, vamos fazer a coisa dar certo. E eu quero dizer para você, meu irmão, você pode achar ruim o que eu estou dizendo para você, você precisa ouvir essa verdade, sabe? Você precisa ouvir isso, você precisa ter firmeza no seu chamado ministerial. Se Jesus te chamou nessa igreja, fica firme nesse ministério, não fica aí atirando em todo canto, não fica aí tentando aqui e acolá. Eu agora achei a verdade. Você vai achar a verdade dos homens está em todos os lugares, mas a verdade de Deus só está em um lugar, no céu. E você pode seguir, pode ir atrás, você vai descobrir. Olha, ninguém inventa uma seita se não tiver respaldo, nem que seja respaldo por Satanás. Vocês estão vendo aí a quantidade de seitas que existem, seitas grandes, enormes, igrejas enormes, milhares de pessoas, e sabemos que é um movimento demoníaco, e levando um bando de ovelhas tontas, que são responsáveis essas ovelhas pela perca da salvação delas mesmas. Por quê, pastor? Porque cada um de nós vamos prestar conta de nós mesmos. Se o seu pastor, que sou eu, estiver te ensinando errado, e você meter a cara lá na frente e ir para o inferno, a responsabilidade está no teu pastor, está em você. Como você tem um pastor que tem responsabilidade com a palavra, com a verdade, doa em quem doer, você não vai ter esse problema jamais, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu ensino a Bíblia, a palavra de Deus para vocês, e você precisa fazer isso. A ação é a força do exemplo. Como é que eu vou para um lugar e meu filho diz: pai, você acha que o senhor está certo em ir para ali? O senhor acha que o senhor está certo se envolvendo com aquele povo? O senhor acha que o senhor está certo se envolvendo com aqueles amigos? Você está sendo exemplo para o seu filho? Mas não é só o filho de casa não, irmão. Muitas vezes é o discípulo, e às vezes ele não diz nada. Oxe, não estou entendendo mais nada. Fulano não sabe mais o que quer. Uma hora está num canto, uma hora está no outro. Aí você confunde a cabeça daquela ovelha e você desvia um dos pequeninos. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma família grande. Meus irmãos, cada um congrega nas suas congregações. Nem eu vou lá. E eles muito menos vêm aqui. E eu digo: obrigado por não vir. Fica lá. Eles sabem disso. Qualquer hora eu vou lá, digo: fica na tua igreja. Tu é de lá. Amém ou não amém? Vivo bem com todo mundo, graças a Deus. Então você precisa entender isso, meu amado. Teu primo é de qual igreja? Não chama ele para cá. Mas também não te envolve lá. Teu tio? Tio, é porque lá na igreja o pastor, às vezes ele pega no pé da gente, se a gente, pastor, pega? Que pega, pastor, o quê, rapaz? Você está ouvindo, é a palavra de Deus que está te ensinando. É o pastor que pega agora no teu pé? Quem sou eu para eu comandar você? Não, meu irmão, eu estou ensinando o que a palavra de Deus ensina. Não foi porque minha cunhada, sabe, pastor, para não ficar chato. Deixa ficar chato. Como eu soube de pessoas dando cobertura a casamentos realizados em igreja católica.
Pelo amor de Deus, irmão. Vai-te embora ler Bíblia, meu irmão. Tu está dando sim, sabe ao quê? A uma bênção, entre aspas, de Satanás sobre um casamento que está sendo edificado debaixo de idolatria, de um canto que a Bíblia diz que até o telhado que tem é amaldiçoado por causa das imagens, e você está lá dentro, dando uma de doido, achando que eu não vou dizer não que isso no altar, para não magoar você. Ah, pô, eu quero te magoar mesmo, eu magoou com a palavra. A Bíblia diz: sai dela, povo meu. O povo de Deus precisa aprender a ser crente de verdade, amados. Que coisa! Aí quando a gente sabe, cadê fulano? For tudo, eu digo, para o inferno, porque o camarada está junto com a turma do capeta, vai tudo para o inferno, né? Imagina um negócio desse, como é que eu apoio? Tu tem que saber disso, irmão. A Bíblia Sagrada diz assim: até o lugar onde tem imagem de escultura é amaldiçoado o teto. Imagina quem está lá na frente. Irmão querido, nós vamos agora fazer o casamento celebrando. E o que é que tu acha disso? Um líder desgraçado que leva outras ovelhas, leva pessoas para o inferno junto com ele. Mas tem muita gente, não é nada demais, pastor. É só um sábado que eu vou faltar no culto. E amado, deixa eu encerrar. Eu não estou chateado, não. Eu estou te ensinando a verdade. Eu não sei falar uma coisa dessa com amor, irmão, com muito carinho, com muito cuidado. Logo, eu não sou desse. Então eu quero que você entenda, meu irmão. Ou você é, ou você não é. Diga ao seu vizinho: ou você é, ou você não é. Fique de pé e diga 3 pessoas de perto de você, diga: ou você toma vergonha na cara, ou você não toma vergonha na cara. Seja crente, amado. Seja crente de verdade. Amém ou não amém? Seja crente de verdade. E tem uma coisa, não fique convidando ninguém para a sua célula de outra igreja não também. Ah, pastor, a célula para ficar bonito na foto. Não, sua célula é para você ganhar novos convidados, novas pessoas para se converterem. Amém ou não amém? Hoje a gente está terminando com chave de ouro essa campanha do novo ano profético. Porque toma-se posse de tudo e anda de todo jeito. Aí não tem bênção para a sua vida. Aí você ora, não vê resposta. Pastor, eu não sei o que eu faço, eu já lutei para Deus abrir as portas e não abre para mim. Você está entendendo agora, queridos? Não fique dormindo dentro da igreja. Mesmo que você fique andando para lá e para cá, dormindo, a palavra entrando no ouvido e saindo no outro, você dando uma de doido. Sua família chamando a atenção de você, mulher chamando a atenção de você, filho chamando a atenção de você, você que é o homem da casa, pegando mesmo no pé dos homens. E você, minha irmã, seja punho cerrado, punho firme. Importa agradar a Deus e não aos homens. Eu vou procurar viver o máximo isso aqui. Tá certo, queridos? Quem entendeu? Procure viver isso aqui. Não vai agradar teu primo, teu cunhada, teu tio, teu cunhado, teu irmão, tu não sei o que, não. Eu vou andar por aqui, pastor. E como é andar por aqui? Por isso que você ouviu. Que Deus abençoe você. Dê um forte aplauso para Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.